Vamos falar de espiritismo? Estamos aqui mais uma vez com a nossa série aqui, Hermínio Corrêa de Miranda, Valorização da Vida, fazendo a segunda parte, então, da live sobre as leis morais e a justiça divina. Nós fizemos no mês passado, no aniversário do canal, a primeira parte, mas como são vários tópicos das leis morais, não foi possível realizar tudo numa única live. Então, nós viemos novamente aqui e hoje a Ana está conosco, né, podendo participar, e o Nelson também. O Nelson faz aí o bate-papo com Joana de Ângeles, além de outros trabalhos que depois eu passo para ti fazer, né, Nelson, um comentário e passar para o pessoal também para ajudar a divulgar os trabalhos que tu faz também. Mas antes da gente sair aqui adentrando e comentando, vou pedir para a Beth fazer, e Beth, por favor, a nossa prece inicial. Pode ser? Vamos fazer um momento diferente? Não entendi. Para quem tu pediste? Para ti, fazer uma prece inicial aí para a gente fazer uma abertura aí, por favor. Vamos fazer um pouquinho diferente, assim. Ok. Então, vamos concentrar o nosso pensamento na figura do Mestre Jesus, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui no canal Amigos do Nosso Lar, fazendo essa live, falando um pouquinho da doutrina espírita, fazendo um bate-papo, trocando ideias com os colegas, com os internautas, e que possamos ter o auxílio dos amigos espirituais que nos conduzam no trabalho da noite de hoje. E assim, com muita alegria, com gratidão, com a paz em nosso coração, pedimos permissão do Alto, do Pai, do Criador, para que nos ilumine em mais esse encontro do canal. Com amor e com gratidão, então iniciamos o nosso trabalho. Obrigada e que assim seja. Que assim seja. Bom, hoje, fazendo mais uma vez uma brincadeira com o pessoal, que nem o pessoal outro dia já falou, se antes o pessoal dizia, né, Elisete, que a Beth como psicóloga, eles iam tratar da nossa loucura, né, agora hoje com 2 psicólogos, então, aí agora tomou conta, né, e quem precisar de terapia, aí hoje é à noite, né. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é a noite, hoje é o dia, vamos dizer assim. Mas então, mais uma vez, boa noite, Beth. Obrigada aí pela participação com a gente. Boa noite, Ana, aí mais uma vez participando aí com a gente, podendo participar. A vozinha que está aí, que o pessoal está sempre perguntando pela senhora. Ela é a oi, mãe. Traz. Oi, gente. Oi. Gosta do programa. Ela gosta. A Elisete aí que faz com a gente esses trabalhos aí de sábado e de sexta, né? E amanhã de manhã a gente vai estar excepcionalmente, então já aproveitando e divulgando, nós vamos estar excepcionalmente amanhã, fazendo às 8 horas da manhã uma live aqui, com o nosso querido Charles Kemp, que vai estar aqui conosco para falarmos sobre a vida de Allan Kardec e Amélie Boudet, né? Porque lá na França, então, com essa diferença de fuso horário, e amanhã começa uma diferença de 5 horas, se não me falha a memória, que ele me explicou. E aí vão ser 1h da tarde lá, então, já. Então, nossa. Daí não dava pra gente fazer à tarde aqui, que senão daqui a pouco dá uma confusão de fuso horário que... Né? O Nelson que quebra um galho pra gente. O Nelson passa a madrugada aí nas lives. Portugal é 2 horas de diferença, não é? Aqui são 9h30, em Portugal são 10. Deve ser 1h da manhã lá, ou quase isso. Não, são 00:27 agora, só que de hoje para amanhã vai aumentar 1 hora a mais. Então não sei que horas que vai passar para 1h30 da manhã. Vai ser 4 realmente horas está na troca do fuso. Isso, vão ser 4 horas aqui de Portugal para o Brasil, agora são 3. Eu tenho um amigo também que está em Portugal, o Alexandre Rocha, não sei se você conhece, Alexandre Machado Rocha, que foi editor da La Chatre, de livros da La Chatre aqui no Rio de Janeiro. Ele está em Portugal agora. Ah, que legal. Não conheço, a gente sempre se fala pelo telefone. Legal. Então a gente vai estar excepcionalmente fazendo essa live no domingo de manhã, em decorrência do fuso horário, né? E na semana que vem, como nós temos compromisso estando na sexta,
O soluço começou já. Tanto na sexta quanto no sábado, nós temos compromisso, tanto eu quanto a Elisete, então, excepcionalmente, semana que vem nós não teremos, né, o estudo da sexta e do sábado. Mas no sábado estará sendo reprisada a palestra que a Elisete fez na Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, com o tema Os Fluidos, né? Então, nós estaremos repassando. Bom, cumprimentei a todos, mas quero deixar o Nelson, né, não por acaso por último, para além de dar uma boa noite, Nelson, além do momento que tu faz aqui, Joana de Anjos, aqui o bate-papo, se quiser divulgar teus trabalhos, por favor, fica à vontade, e aí nós vamos adentrando aí no nosso bate-papo, por favor. Claro, claro. Bem, primeiro eu quero agradecer a Débora e todo mundo que está aqui conosco, aqui ao vivo. Aqui em Portugal não é ao vivo, é em direto, que a gente já está na madrugada aqui do domingo. Uma alegria estar aqui com vocês. Me chamo Nelson Tavares, estou aqui na Ilha da Madeira, Portugal, terra do Cristiano Ronaldo, que todo mundo sabe onde é que é, mais perto da África, pertinho do Brasil, mas um pouquinho mais para baixo. E o trabalho que a gente realiza aqui no canal Amigos do Nosso Solar é o Bate-Papo com Joana de Ângeles. É um programa que eu iniciei com a Débora já mais de ano, né, Débora? Eu não lembro agora, já faz acho que uns tempo. quase 3 anos, entre dois, quase 3 anos já. Já tem tudo isso? Meu Deus do céu, tô ficando velho. Sim, foi logo no início do canal. Catei o Nelson, peguei no pé do Nelson até ele abraçar o... Então, hoje eu ainda apresento, né? Apresento o programa, que é uma alegria. A gente recebe diferentes convidados e traz aqui um bate-papo entre o Nelson, o convidado, e traz aspectos da Joana de Ângeles para colaborar de acordo com o tema. Além disso, vou aproveitar e divulgar meu canal, que é o nt.nelsontavares, nt.nelsontavares. É um canal que eu divulgo palestras, estudos. Estou realizando agora um estudo do livro Calma, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Tem o programa Encontro com Nelson Tavares, na TV Chico Xavier. Tem algumas palestras que eu realizo frequentemente. Tem um programa Resenha Espírita. Tem bastante coisa. Convido a todos para darem lá uma olhadinha. Se vocês gostarem, vai ser uma alegria. Obrigado, Débora, mais uma vez pelo convite. Tranquilo. Então, nós iniciamos no aniversário do canal, no mês passado, esse estudo num formato assim, de bate-papo. Os temas são profundos, a gente vai abordar, na medida do possível, da forma mais extensa que a gente puder, mas é lógico que cada item que consta em cada uma dessas leis morais daria toda uma live e muito mais, né? A gente vai trazer o máximo que a gente puder nesse sentido. E aí, rememorando também uma questão muito interessante que nós temos no Livro dos Espíritos, é a questão 621, né? Onde Kardec questiona os bons espíritos. Onde estão escritas as leis de Deus? É uma das respostas mais curtas, né? Na consciência. Então, as leis divinas, elas são imutáveis, elas não mudam conforme a cultura, o tempo, nacionalidade, mas as leis dos homens, sim. E nós também percebemos dentro disso que a lei dos homens, em geral, elas são punitivas, mas as leis morais, as leis de Deus, perdão, elas são educativas, né? E isso agora me foge a outra questão do Livro dos Espíritos, mas a espiritualidade também diz, através da educação do espírito, é que nós vamos transformar tudo isto e trazer a parte material ao mundo físico, essa mudança e essa transformação e essa regeneração da nossa sociedade, né? E aí nós partimos, como ponto inicial das leis morais nessa noite de hoje, a lei da destruição. Ela tem entre os seus tópicos a destruição necessária e a destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras, assassinato, crueldade, duelo e pena de morte. E aí nós podemos jogar assim um lance aí, eu jogo a vocês, aí é indiferente quem inicie, quem coloca aí para a gente abordar, mas a gente poderia, e eu lanço a vocês esse questionamento para a gente abordar essa questão,
como um dos pontos, aliás, dois dos pontos chaves aqui, a questão que se refere às guerras, mais do que atual, e a questão que se refere à pena de morte. E na medida que nós punimos com a morte física, porque sabemos que a vida continua, alguém, nós não poderíamos estar punindo consequentemente a todos nós juntos como uma falência da sociedade que não consegue educar ou tratar ou saber o que fazer com aquele que transgride, mesmo que de forma leve ou gravíssima, a lei, uma vez que cada sociedade, cada país tem suas leis e normas com severidades diferentes, né, vamos dizer assim, optando pela questão da morte física, por não saber o que fazer. Então, poderíamos, nesse sentido também, dizer que seria uma falência dessa sociedade, entre outras questões. E que o perdão, e sim, essa transformação e esta reforma íntima, mesmo que de forma indireta, é o que proporcionaria uma transformação real e uma regeneração, tanto do indivíduo quanto da sociedade. E aí eu passo a palavra a vocês. Eu acho que a gente poderia começar com a questão da guerra que tu falaste, né? E depois dar sequência sobre a pena de morte, pode ser? Pode, não tem problema. Eu citei porque para serem mais atuais de todos ali, né? Entre todos, né? Até porque nós estamos vivendo esse caos todo, né? Principalmente lá em Israel e a Terra Santa e brigando pela Terra. Então tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, a 743, que diz: da face da Terra algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. A destruição através das guerras é o principal equívoco a que o homem tem recorrido em todos os tempos. Então, a grande questão é: por que brigar por o quê? Para quê? Se nós sabemos, considerando a nossa doutrina espírita, que é maravilhosa, que nós não vamos levar nada daqui, não vamos levar poder, não vamos levar dinheiro, não vamos levar a destruição que nós causarmos, nós vamos levar o que vai na nossa consciência, né? Por que tanta guerra, tanto poder, tanta briga, tanta morte, tanta crueldade? Eu lanço para vocês aí, para a gente debater um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é muito importante pensar sobre isso e a gente tentar discorrer sobre esse assunto de vários tipos de guerra, as facções de drogas que tem no Rio de Janeiro, um estado dentro de um estado, que lá quem manda são os bandidos. Então, é um tipo de guerra também. Guerras nos trabalhos, competitividade. O que é feito do ser humano, afinal de contas, né? Não é só a guerra que vai lá em Israel e se jogam bombas. Que guerra nós estamos fazendo dentro das nossas casas, às vezes, com os nossos familiares, com o vizinho. Isso dá pano para muita manga aí, né, gente? Você aqui é do Rio, Elizabeth? Eu tenho meu irmão que mora aí há muitos anos. E eu não vou visitá-lo porque eu tenho medo, Ana. Olha, mas eu moro em Jacarepaguá, né? E tem um bairro aqui perto, eu não vou declinar o nome do bairro, mas um bairro aqui, uma das minhas diaristas mora lá. E ela disse que coisa de um mês atrás ficou sem internet. Puf, de repente. A milícia tinha cortado os fios, cancelado tudo para instalar a internet deles. Para poderem cobrar, né? Para poder cobrar e controlar, né? Aspas, controlar a vida de todo mundo lá. Então, eles estão vivendo esse problema agora. Pode? Pode. É que a gente não consegue achar explicações, né? Então, são vários tipos de guerra aí. Mas eu acho que tudo que está acontecendo assim tem um princípio, não sei se de dinheiro, de posse, de poder, de ansiedade de cada um querer ser melhor do que o outro, inclusive os dirigentes
dos países, né? Essa briga que está havendo em todo lugar. Isso aqui é muito triste, eu acho. É o que você diz, ninguém vai levar nada daqui, mas muita gente está morrendo. Os países estão se esfacelando, é ou não é? As pessoas estão morrendo, estão perdendo familiares, casas, propriedades, onde eles moram. É muito... Dignidade, tudo, né? Hã? Dignidade também, tudo, né? Também. É um absurdo. Mas o que a gente vai fazer? A gente somos pequenininho, né? Diante disso tudo. Muito. É isso aí. E a gente vê a questão aí de outro tópico, pelo que vocês puxaram aí de gancho, que são as destruições necessárias e abusivas. A gente sabe que tudo que é material, vamos dizer assim, tem seu início, meio e fim. Exato. É cíclico, né, Débora? Exato. Então, a questão material, ela vem, tem seu começo, tem todo o seu auge, tem a sua natural destruição, o seu tempo que passa, e aí ocorre outro ciclo. Mas existe a questão também dos abusos, né? Que são as questões de domínio, de posse, de forma completamente arbitrária. Isso não é de hoje. Então, mas é preciso que toda uma geração vão passando, melhor dizendo, as gerações, para que essa educação, ou melhor, reeducação, tenha seu efeito e as transformações ocorram, né? Essa regeneração, essa transição planetária que a gente tanto fala, se efetue. Mas é lógico que num momento de uma imediata guerra que surja, se surgir, né, oremos que não ocorra a nível mundial, essa transição, né, que a gente tem uma data, uma época aproximada, né, e a gente não pode aí bater o martelo, é tal data e ponto final, isso não podemos fazer, né, mas isso seria projetado para muito mais adiante, isso teria um atraso muito grande, mas depende de todos nós. Oi? Não, efeito catastrófico, né? Exatamente, exatamente. E aí eu passo aos colegas aí agora que estão tímidos os colegas, vamos fazer uma brincadeira aqui agora. Deixa eu aproveitar, então, aqui, ó. Na verdade, a questão 742 foi essa sobre a que impele o homem à guerra, né? E aí diz assim, ó, é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Então, é a primitividade do homem mais agarrado aos instintos do que à moralidade faz com que ele não enxergue esses limites. E esses limites, essa elevação, só se conquista com o tempo. É preciso querer abrir mão. Então, por exemplo, Ana, quando tu falas assim que nesse bairro, enfim, no Rio de Janeiro, onde essas pessoas fazem isso, tem o topete de mexer no destino de tantas pessoas, elas se atribuem um poder, um comando que a lei moral não tem nem espaço para atuar. Então, quando isso vai terminar? A pessoa podia até dizer essas pessoas que sofrem na mão desses verdadeiros bandidos mesmo, né, num bom termo, né? Quando vai terminar? Aí ele diz assim na 743, ó, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Veja bem que compreender é, em primeiro lugar, tomar conhecimento, segundo, assimilar, terceiro, transformar comportamentos. Isso é de um processo longo e extraordinário.
que só a educação do ser pode promover. E isso, então, além de ser de longa data, é uma tarefa de um esforço gigante. Esforço de famílias, esforço de escolas, esforço de sociedade. Mas quando é que as famílias, escolas, sociedade poderão abraçar essa causa? E aí a gente tem assim, aquela resposta que está inclusive no Livro dos Espíritos. Quando todos esses se saturarem do mal. Sabe quando tu te enoja, que tu já não aguenta mais e que tu decide não fazer mais parte para que isso não venha no sentido do benefício próprio? Quando cair por terra isso, aí o homem vai começar a se transformar. Isso não tem como impor, né? Não tem como por coação. E nem impedir, né, Elisete? Não. Só quando o homem assimilar isso daí, compreender, aquele que entende, aquele que internaliza. Isso são longos processos de muitas mãos para instalar. Né, mãe? Nunca. Não, nunca não, mãe. Nunca. Se a senhora disser nunca, a gente desanima, né? Vai, mulher. Seja daqui a séculos, mas né? Há de ter. Não vai ter, tem que ter. Temos que sim, então. E a esperança. Esperança. Esperamos para ver. Tem que ser um dia que os bons vão ter que ser a maioria. Há de ter esse dia. Deixa eu fazer um comentário aqui em cima do que a Elisete falou. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Sim. Esse conceito de justiça é bem interessante. Por quê? Porque dá para analisar aqui pelo menos 3 diferentes interpretações. A gente está falando aqui da lei de Deus, da justiça do alto, todos os valores, a moralidade que o Cristo nos trouxe. Essa é a justiça que a gente está falando. Existe a outra justiça, que é a justiça dos homens, com esses conceitos dentro das leis que se modificam de acordo com cada lugar. E especificamente aqui no Rio de Janeiro, como a nossa amiga Ana falou e a Elisete comentou, dentro dessas facções criminosas há um outro senso de justiça único, particular, dentro daquilo que eles acreditam. Tem um movimento, não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente a Ana já ouviu falar, que é interessante e triste ao mesmo tempo. É mais triste que interessante. No Rio de Janeiro, uma facção criminosa que se chama Complexo de Israel, aonde eles estão pautados e baseados dentro de uma crença religiosa, numa interpretação no Evangelho do Cristo. E cometem crimes e praticam todas as atrocidades como as outras, até o símbolo deles é uma estrela de Davi, dentro de um segmento religioso, que eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Mas o que acontece aqui para a gente discutir isso? Tem reportagem, se quiser dar uma pesquisada nisso. Complexo de Israel, que é uma novidade, digamos assim, do mundo do crime no Rio de Janeiro específico. Acho que são 9 comunidades, 9 favelas ou algo parecido. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma interpretação diversa de acordo com aquilo que interessa. Então, isso que a Elisete falou, e que é importante da gente refletir, é que conceito é esse de justiça? Porque a justiça que a gente está falando aqui, a justiça do alto, como a nossa amiga Elizabeth falou lá no início, sobre guerras, vou só fazer esse gancho aqui, as guerras que estão acontecendo, tem tantas guerras, né? Mas principalmente vamos colocar as duas que chamam mais atenção, lá Israel e o Hamas, e na Ucrânia e Rússia. A gente percebe que cada um desses países tem uma vertente religiosa muito forte. Muito forte. Cristãs, muçulmanas e judaicas. E aí que o interessante, pelo menos para a gente pensar aqui, triste, mais triste do que interessante, é que, não considerando a imortalidade da alma, número 1, e não tendo esses valores muito bem estabelecidos, principalmente como vivência, porque uma coisa é dizer que eu sou religioso, e outra coisa é na hora do vamos ver. Eu mato em nome de Deus, mas peraí, não é isso que eu estudo? Porque todas essas religiões que a gente está abordando aqui e falando, todas elas têm a crença no seu Deus, num Deus de amor. Já, tudo bem que, pronto, aí principalmente tem algumas interpretações diversas da vingança como um ato de amor, de Deus, enfim, eu não vou por aí.
mas é interessante a gente perceber como é que esse conceito de justiça muda. É isso que eu queria trazer aqui, porque eu acho que isso dá segmentos diferentes de interpretações e vivências diferentes. Penso eu. E dentro disso que tu trouxe, Nelson, agora, a gente já consegue automaticamente, né, fazer uma puxada do fio da nossa próxima lei moral, que é a lei da sociedade. Né? Porque ela vem falar sobre a necessidade da vida social, sobre a vida de isolamento e voto de silêncio, e também sobre os laços de família. E eu me lembro de uma citação muito conhecida da nossa querida Madre Teresa de Calcutá, que eu tenho a maior admiração pela vida e obra dela. E um dia ela, quando perguntada e questionada o que fazer pela paz mundial, pelo fim das guerras, né, ela foi muito sucinta na sua mensagem. Vá para casa e ame a sua família. E aí a gente começa, né, a debater essas questões. Poxa, se eu não consigo me amar aqui, não consigo desenvolver um mínimo de autoamor, eu não vou conseguir verdadeiramente respeitar e amar a Ana, a Beth, o Nelson, a Elisete, a vozinha, e a ninguém. Muito menos quem está aqui do meu lado, que divide o mesmo teto, como a gente diz. Porque amar ao próximo, a gente faz muita confusão nessa hora, né? Amar ao próximo, a gente pensa que é quem está do outro lado da rua, quem está aqui do outro lado da tela. Não, é quem está do meu lado. O meu próximo começa aqui do meu lado. Né? E aí eu já faço uma extensão minha. Porque muitas vezes aquilo que me incomoda em outra pessoa é o meu reflexo, né, das minhas más tendências projetadas na outra pessoa. E a gente percebe que, como diria o Chico, ninguém está na família errada, na reencarnação errada, com o trabalho errado e por aí vai. Não, nós estamos em laços consanguíneos para que a gente auxilie os outros, mas repare também as arestas que nós prejudicamos anteriormente. E aí a gente tem que guardar um pouquinho do nosso orgulho e achar que a gente está dando oportunidade para os outros, da gente estar ali na família, quando, na maior parte das vezes, eles nos deram a oportunidade de voltar com eles, né? Depois de todas as vírgulas que a gente causou, as bobagens que a gente fez, e eles nos aceitaram de novo em família. Mas se eu consigo conviver no mínimo de paz em família, eu não vou projetar guerras, desejar guerras, gostar das guerras, como muitos, infelizmente, gostam, buscam, desejam, cultivam, pela dor que carregam dentro de si. E aí projetam à sociedade esse estado doentio que carregam, essa enfermidade no espírito. Aí a dificuldade da convivência social, porque tem pessoas que não conseguem conviver em sociedade. Tem pessoas que buscam quase que exclusivamente o isolamento, né? Mas nós não fomos criados para vivermos como ilhas isoladas, né? Eu não vou aprender a conviver com as diferenças e a me socializar, a me tornar uma pessoa melhor, me isolando somente num canto. Eu preciso parar e pensar, poxa, mas o que eu tenho para aprender com a Elisete? O que a vozinha tem para me ensinar? O que o Nelson tem ali para me ensinar? O que a Beth... eu não gosto disso da Beth, tá, mas o que aquilo ali está tentando me ensinar? Ao invés de olhar para a Beth, para a Ana, né, eu estou citando aqui nós porque é mais simples. O que estão tentando me ensinar que eu só vejo como adversários? Né? E aí eu passo para vocês aquela questão que a Joana fala para o Divaldo
no final daquele filme dele, né? Um dia verás que nunca foi contra o outro. Sempre foi o desafio entre tu e tu, em outras palavras, né? Nós somos o nosso próprio desafio e não o próximo, né? Então, a gente percebe que o próprio Emmanuel nos traz de uma maneira linda, é um verdadeiro divisor de águas a caminho da luz, onde ele menciona e deixa claro ali quantos vieram antes de Jesus para trazer sua mensagem a vários povos diferentes, com culturas diferentes, e em determinado ponto fraquejaram, ou pelo orgulho, ou pela vaidade, ou pelo egoísmo, justamente porque daí veio à tona aquele lado doentio, vamos dizer assim, que ainda não estava curado, e se projetou à sociedade. Você falou aí de família, né? Essa compreensão ou essa falta de compreensão que está havendo, né? Às vezes começa na própria família, né? Nos lares que nos circundam, os irmãos, né? As pessoas, eu acho que estão se afastando um pouco das famílias por vários motivos que a gente não pode apontar assim de repente, mas isso está acontecendo numa projeção internacional, mundial. O afastamento, as pessoas estão se afastando das pessoas, no meu entendimento, eu noto isso, porque, com exceção da vozinha aqui, eu sou a mais velha de vocês todos, né? Eu estou com 81 anos. Então, eu noto isso que está acontecendo desde que eu era pequenininha. Nós estávamos morando nos Estados Unidos, né? Papai foi designado para trabalhar na Companhia Siderúrgica Nacional lá em Nova York. Fui para lá com 5 anos e meio. Voltei com 11. E quando nós éramos assim um grupinho muito unido, nós 5, meus pais e meus irmãos. Eu tenho uma irmã e um irmão. E à medida que os anos foram passando, aquele núcleo familiar começou a se abrir, né? Porque um casou, o outro foi morar não sei onde e tal, e assim por diante. Um se dedicou aos filhos, eu fiquei aqui no Rio, um foi para Florianópolis, outro para... Então, começou a divisão da família ali. Mas eu acho que isso está acontecendo no mundo inteiro, mas à custa de quê? De uma desunião que começa num núcleo pequeno e vai se alastrando. E qual o motivo disso tudo? Eu acho que aí entra muita coisa de dinheiro, de pessoas que estão interessadas em sempre ter mais poder sobre os outros, e isso está corrompendo o mundo inteiro. Poder, dinheiro e, sei lá, projeção internacional. Porque o mundo inteiro, no momento, está vivendo uma fase de guerra, né, Nelson? Todo mundo, um está brigando com o outro, a troco de quê? Os milionários, os bilionários, os trilionários estão tomando conta do mundo. Como? De que jeito? Porque eles visam aquilo que é deles próprio. E as pessoas que não concordarem com isso vão começar a ficar para trás. Aí o que acontece? A gente começa a se isolar. Já que a gente não pode participar disso daí de uma forma mais atuante, a gente começa a se isolar. Aí começa um pouco da frustração, da tristeza, da angústia. Não sei. Fica assim, o Mário Lago, o grande Mário Lago, ele tinha uma frase que eu acho muito interessante, ele dizia assim, fica tão não. Eu acho que é isso que acontece, é isso que está entristecendo a humanidade. Eu estou muito triste. Estou muito triste com tudo. Na verdade, Ana, eu acho que o mundo está muito adoecido, né? As pessoas estão adoecidas. Exatamente. Eu não sei se o Nelson trabalha com a clínica, mas eu que trabalho com a área clínica, as pessoas chegam buscando uma razão para ser mãe, uma razão para ser pai, uma razão para se encontrar profissionalmente, uma razão para enxergar o pai, para enxergar a mãe,
as famílias estão muito disfuncionais. E Exatamente. aí a gente chega a crianças com problemas, não é a criança que tem problema, ela é o sintoma daquela família adoecida. E aquilo vai passando de uma geração para outra, e nós estamos vivendo, infelizmente, o lado ruim da internet, da globalização, né, da virtualidade, que afastou muitas pessoas. É muito mais fácil a gente... Claro, olha a facilidade agora, nós estamos aqui fazendo uma live falando do bem, mas tem outro lado, né? Que eu tenho um lado do bem e do mal, que tem pessoas reunidas em comunidades absurdas, falando sobre o mal, praticando o mal, e às vezes as famílias, os pais não estão cuidando dessas crianças, e elas vão sendo engolidas pelas redes sociais, e vão se afastando, se isolando, e começam, né, os distúrbios, os transtornos emocionais, que levam a crimes hediondos, a coisas, a barbáries. E aí a gente se questiona, meu Deus, o que está acontecendo? Mas começa dentro do núcleo familiar, Ana. Não adianta, ali no núcleo familiar. E dali vai, né? Se expande para qualquer outra área. Eu não sei se aconteceu isso com vocês, né? Mas, bom, eu estou bem mais idosa do que vocês todos, mas quando eu fui para os Estados Unidos com 5 anos e meio, eu era uma criança. Uma criança. Uma criança de 2 anos hoje está ensinando o pai a mexer no celular. A criança não brinca mais. Não brinca. As crianças não brincam, elas têm mais atividade que a gente. O meu maior sonho era ter um patins para andar, porque todo mundo, as menininhas lá de onde a gente morava, andavam de patins, 5 anos e meio, 6. Mas eu tinha uma dupla finalidade lá, que eu tinha que aprender inglês. Eu mal falava português com 5 anos e meio, porque eu era uma criança, tá? Quando eu fui para lá. Então, eu tinha que aprender inglês para entrar no colégio aos 7 anos. Eu cheguei lá e fiz 7 anos em agosto. Chegamos em fevereiro. E eu tinha que entrar na escola em setembro. É obrigatório. Então, eu tive que aprender inglês. Mas eu queria brincar com as crianças. Eu tinha aquela coisa lúdica, né? Eu queria brincar com as crianças. E foi assim que eu comecei. Mas hoje em dia eu vejo que não existe isso. As crianças ficam muito dentro de casa. Se você vê os vídeos, né, desses pais, dessas mães modernas, muito bonitos, por sinal, as crianças lindíssimas, aquelas casas maravilhosas nos Estados Unidos, mas as criancinhas não têm mais assim, é televisão, é internet, é joguinho, e ponto. Não tem mais aquela coisa de andar de patins. Eu me lembro, papai me levava num parquinho para eu andar a cavalo, porque eu tinha paixão por cavalo, né? Então, ele me levava num parquezinho todos os sábados para andar a cavalo. Era coisinhas assim de criança. Hoje em dia, eu acho que eu não vejo mais isso, não. Eu acho que é por isso que a gente está ficando muito... Eu estou muito triste com essa situação toda. Eu estou me ensimesmando muito e estou me fechando muito. Ainda mais aqui no Rio agora, com essas coisas todas que estão acontecendo. Eu não tenho medo. Eu tenho Deus dentro de mim. Mas a gente tem que ter um pouco de receio. Sei lá. É um pouco desgastante tudo isso, né? Mas tem tanta coisa boa para a gente fazer, né? Vamos falar a verdade. A Sana, acontece, as pessoas estão se sentindo impotentes. Exatamente. Força para contrapor essa onda que parece que está... Então, porque para tu ter força de enfrentamento, primeiro tu tem que ter a decisão do enfrentamento, segundo tu tem que se sustentar no enfrentamento e ser forte, perseverante, ser resignado, muitas vezes diante de algumas coisas não no sentido de fazer parte daquela onda, mas muitas vezes até esperar a hora e achar caminhos. E o que está acontecendo é que as pessoas estão fugindo desse conhecer-se para tirar dentro de si essa força do enfrentamento. Então, diante de uma realidade que está arrastando, sabe, tipo, como é que é aquele tsunami? Um tsunami. Diante do tsunami
social que está tendo agora, as pessoas preferem se fechar, porque ali vai gerar impotência do mesmo jeito, mas ela parece querer achar que vai sofrer menos. Só que não. O sofrimento humano, quando nós nos apequenamos, a gente se encasula, a gente sofre do mesmo jeito, mas sofre igual, mas de outro jeito. Mas há um sofrimento. Então, a sociedade, nós, humanos, estamos nos encasulando porque nos sentimos impotentes, porque sentimos também que não temos força. Porque quando é que eu me animo? Quando eu tenho alguém que vai junto comigo também. Então, a sociedade está isolada, os grupos estão... Tudo é gueto. Tudo é gueto, em si mesmo, e aí ninguém ajuda ninguém, mas também ninguém faz nada. E aí aquele que faz, por exemplo, essa onda, por exemplo, desse movimento que o Nelson falou, essas pessoas se apoderam de forças e dão a elas um sentido totalmente vesgo. Olha só, usar o nome do Cristo ou de uma religiosidade para cometer atrocidades. Mas isso ali é querer ocupar o lugar de Deus, porque tu dá uma significação, tu dá um motivo, porque, de certo modo, aglomera pessoas, seja até por coação ou não, ou por uma falsa religiosidade. Tu aumenta o teu exército de força pelo medo, muitas vezes, e é o domínio do ser humano. Então, ainda nós estamos mais perto do instinto do que da angelitude. Nós estamos muito longe. Então, nós somos muito bárbaros ainda. A nossa diferença para os bárbaros que lá destruíram o Império Romano há 2.000 anos, mais que 2.000 anos atrás, mas, enfim, no período do Império Romano, por aí, nessa idade aí, só está um pouco da questão urbana e esses recursos materiais, porque quase que a barbárie desses guetos, desses reencarnados, está igual. Nós estamos tendo esses bárbaros reencarnados com um espaço de força, seja através da coação, seja através do medo, enfim, de tudo. A sociedade, o bom se omite, se apequena, se encasula, e o mal toma conta. O que dizer disso? Eu não sei. Vocês estão notando, vocês acham também que a gente está se acovardando um pouco? Eu acho que a gente está silenciando e muitas vezes esquecendo, por exemplo, tá? Vamos falar o seguinte, ó. Não adianta eu pegar um megafone e ir diante daquele que tem a força, ele te mata. Não tem o que fazer. Mas só que eu acho assim, ó, vamos levar para dentro do núcleo familiar. Dentro da minha família, aonde eu estou educando corações, no meu quadradinho também eu estou me omitindo. Eu estou esquecendo a minha tarefa de educar os meus filhos, a escola, que é mais, digamos, ali do bairro, da cidade, da localidade, da comunidade, ela também está se acovardando por medo, por comodidade, por mil faces, entende? Então, eu não quero dizer que eu deva postar diante da bomba ou da bala, porque a bala vem e ela vai te matar, ela vai te calar. Mas é preciso agir dentro de onde eu estou. Por exemplo, dentro das empresas que a gente trabalha, da família que a gente tem, da comunidade que está ali no bairro. E eu digo, quando esses núcleos ganharem força, eles ficam com tamanha força que esses bárbaros haverão de temer isso daí. Entende? Mas a gente ainda não está fazendo isso. Eu tenho força. Eu acho, a gente está perdendo um pouco da força cucal, da cuca. Eu não sei. Eu... Pode falar, desculpa. Por favor.
eu vou exatamente nessa força que você está falando, Ana, na força da educação na família. Educação na família, eu vou dizer sobre amor. Porque amar se começa no lar. E esse desafio pessoal que todos nós temos é o aprendizado no amor. Claro que o amor aqui é muito subjetivo, a gente vai ampliando muito o conceito, mas começa exatamente nesse núcleo onde a gente foi colocado. A gente não reencarnou por um acaso, na família, no meio daqueles que nós necessitamos amar. E muitas vezes, por essa incapacidade que a gente foge. Foge para o centro espírita, foge para movimentos sociais, para causas, para o trabalho, para qualquer justificativa. Isentando talvez o que é o mais necessário, que é o aprendizado do amar no lar, com as diferenças, com todas as dificuldades que nós temos. Porque difícil aquele que vai falar que a família é só Disneylândia, só alegria. Claro que tem famílias e famílias, mas a maior parte dela temos desafetos, temos desencontros, temos falta de afinidade, muitas vezes, nos fortalecemos em uns e temos mais dificuldades em outros. Mas isso tudo, pessoal, eu acho importante a gente entender dessa necessidade. E eu digo necessidade porque não é escolha. Muitas vezes a gente escolhe um planejamento reencarnatório, mas a maioria das vezes foi cuspido e nasceu. Por quê? Porque precisava nascer. Exatamente para aprender a amar. Precisava vivenciar esse mundo de provas e expiações com todas essas complexidades que tem agora, desse jeitinho que está aqui embaçadíssimo. Não é à toa que a gente está aqui. Porque se a gente não se colocar no meio e entender o que isso está dizendo para o nosso crescimento pessoal, a gente fica só se ausentando e julgando e apontando o dedo. Ah, que pena, olha só. E é verdade, é uma pena, uma infelicidade. Mas a questão que eu tento fazer aqui, e convido a todos nós, que a gente possamos fazer juntos, é o que isso tem a ver comigo? Por que eu estou encarnado aqui agora? Por que eu não encarnei antes ou depois? Por que eu não encarnei 500 anos atrás ou 500 anos à frente? Talvez até 500 anos atrás a gente estava encarnado aqui. Mas entendendo esse mundo dessa forma que está degradante, sim, nessa análise em termos de sociedade, de isolamento, de atritos, de resistências, etc. e tal, mas olha só, é através do atrito que a gente cresce. Porque senão a gente ficava na teoria só no plano espiritual, não precisava nem encarnar. Estudo não falta. Aqui é a prática, aqui é o exercício. É lidar com o diferente. Aí vem a proposta. Amar não só aqueles que são afins. Porque nos amar aqui, nesse nosso círculo de 6 pessoas, é até relativamente fácil, porque a gente comunga das mesmas ideias, tem o mesmo ideal, os mesmos valores, a mesma busca. E quando a gente sai daqui e lida com todas essas atrocidades, com esses conceitos que estão completamente opostos do que o nosso, aí sim que é o grande desafio da gente amar. E às vezes não precisa sair para a rua, às vezes está dentro da nossa casa. Então, acredito eu que essa força, realmente, o foco da espiritualidade, Emmanuel fala muito, Joana fala muito, é no aspecto familiar. Se a gente não consegue, na miúde, em casa, no pequeno, como é que a gente vai amar o grande? O foco é aqui, vamos aprender a amar pequenininho. E aos poucos a gente vai ampliando, vai expandindo essa amorosidade, entendendo e vivenciando esse amor em plenitude, num sentido muito mais vivencial de luz, espraiando, emanando aquilo que talvez a gente está com dificuldade de aprender ainda dentro de casa. Então esse acredito que é o grande desafio e o foco é esse, porque senão a gente fica perdido, que nem segue em tiroteio no meio da favela lá do Rio de Janeiro, na linha amarela. Verdade. E dentro disso aí tudo, Nelson, que tu colocou e que a gente estava falando, a gente tranquilamente passa aí ao capítulo 8, então, que é a lei do progresso. Por quê? Porque lá no próprio Livro dos Espíritos, aqui também, a gente vai encontrar, não é que os maus são em maior número, é que os bons são tímidos. Né? E eu gostaria de trazer uma citação aqui, que é do Rui Barbosa, e encaixar ela com 2 tópicos aqui principais, a gente pode desmembrar os outros tranquilamente, mas que são a influência do espiritismo no progresso e a marcha do progresso. Né? Porque tem uma citação muito interessante do próprio Rui Barbosa, que ele diz: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça,
de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Né? Então, qual o papel da doutrina espírita, né, nesse nosso momento atual? Né, que ela tenha iniciado e se fortalecido com as mesas girantes, com fenômenos de materializações, entre outras questões, sim, isso nós sabemos. Ela precisou destes degraus. Mas hoje, a doutrina espírita não é mais fomentada, fortalecida por materializações, por mesas girantes, não, mas pela nossa transformação moral. Que nós estamos aqui falando como pessoas, espíritos puros? Não. Temos grandes falhas, cada um de nós, ainda por serem vencidas. Como o próprio Rui Barbosa menciona aqui. Às vezes nós temos vergonha de dizer, poxa, ô Beth, não é assim, ou a Beth me corrigiu, ó Débora. Não é por aí, né? Chamar e conversar, olha, né, que tal assim, assim, ó, né? Trocar uma ideia, conversar, mas nós temos essa dificuldade. Né? E aí a Gênesis vem nos trazer lá no capítulo 18, se não me falha a memória, os tempos são chegados, e a gente não pode ficar aguardando que o mundo, que o planeta Terra, ele, como um passo de mágicas, uma varinha, plim, ele mudou completamente. É uma região, um mundo agora, a transição planetária se instalou. Não. Isso tudo vem da nossa transformação, da nossa mudança. É de dentro para fora. Né? Então, pessoas doentes agridem. Pessoas curadas amam. Exatamente. Né? E a gente precisa, nesse sentido, ver que se nós ficarmos amarrados, sentados como crianças birrentas, ainda vivendo a nossa infância espiritual, querendo a missão de gente grande, que é o que nos acontece, o progresso ele virá, está vindo, e irá nos empurrar, vamos dizer assim. Nós iremos avançar de uma forma ou de outra, e aí sim, ou pelo amor ou pela dor. Não que somente existam esses dois caminhos, mas é que nós ainda nos prendemos a eles, por comodismo de sairmos da nossa zona de conforto. Mas a gente vê que se, por um lado, são gritantes certos escândalos na sociedade, por outro, eles é que transformaram e trouxeram a necessidade da mudança de leis, que fizeram avançar a sociedade. Não tem muitos anos, agredir uma mulher não era o fim do mundo. Não tem muito tempo isso. É só a gente pesquisar, não tem muito tempo. Tem países que isso é tranquilo. Ainda temos sociedades no mundo, lá no Oriente Médio, que não existe a abertura a isso. Né? Mas é a religião A, B ou C. Nem preciso citar nomes. Não é. Se a gente for buscar a raiz dessas religiões, que são taxadas como as culpadas pelo comportamento, elas são lindas e maravilhosas e trazem um progresso e uma reformulação espiritual, mas foram deturpadas pela nossa arrogância, pela nossa vontade de controlar e de dominar. E aí foi toda uma modificação que foi indo e foi ganhando espaço. A gente vê escândalos na área sexual. A educação que vocês citaram agora há pouco. Né? Então, eu simplesmente tenho meus filhos, jogo para o colégio, que eduque e faça aquilo que eu não quero fazer. Ou então eu quero ter os filhos, mas não quero ter o tempo disponibilizado para a educação, que dá trabalho. Não dá para fazer igual um cachorrinho que eu vou amarrar ele num canto. Não posso amarrar a criança ali num canto. Eu tenho que educar.
E isso é muitas vezes cansativo, persistente. Eu tenho um espírito ali muitas vezes desafiador ali junto de mim, né? E a gente precisa ver nesse sentido que as nossas civilizações mudaram muito. Nunca estivemos tão avançados tecnologicamente. Cientificamente estamos em questões que nós desconhecemos o alcance total, né, dos avanços científicos. Não temos toda a realidade de tudo que já se alcançou, né? Então, na parte da ciência também, em todos os campos. Mas, por outro lado, se todo esse braço aqui avançou assim, ó, ao extremo, por outro lado, né, nós estamos assim, que nem uma... Sabe aquele passarinho que tem uma asa quebrada? E essa asa se chama moralidade e educação. Tudo avançou. E a gente acha que tudo é necessário, que tudo se conquista sem a educação, sem a moralidade, que vem dar o sentido para a vida e o sentido de todas essas conquistas. E nós estamos esquecendo disto, né? E aí eu passo a palavra a vocês. Tá difícil. O mundo mudou muito, né? Nossa Senhora, realmente foi uma mudança assim. Eu estou notando essa mudança assim, bárbara. É tanta necessidade de os governos de se sobressaírem uns sobre os outros que eles vão criar guerras. Uns não querem falar com os outros não querem falar com uns não aceitam o outro. Então, tá um nó isso aí tudo. E isso eu acho que tem uma implicação na vida da gente, que nós que não temos nada a ver com isso, mas temos tudo, porque nós estamos aqui nesse problema todo para chegar numa fase melhor, mais adiante, né? Não, talvez nem para as nossas gerações, mas para as futuras gerações, nós estamos tentando organizar as coisas para melhorar no futuro, eu acho. Nós estamos aqui aprendendo como pessoas humanas, como espírito aqui, vamos morrer e vamos tentar passar as coisas boas para aqueles que nós vamos deixar aqui. E essa evolução é necessária, só que essa evolução está ocorrendo muito rapidamente, assim, levada e amparada por motivos oligárquicos, né? Por motivos assim de eu tenho que ter poder, eu tenho que ter mais poder do que um dirigente quer ter mais poder do que o outro, quer bloquear o outro, quer fazer isso assim. Isso vai criando, vai fechando as coisas, as pessoas vão ficando com medo e vão se revoltando também. Traz tanta coisa negativa isso. A Elisete falou, agora pelo que tu disse antes, a Elisete falou da questão romana. Nos tempos romanos nós víamos, né, e um pouco para trás, muros separando cidades. Pois é. Nós vemos hoje esses muros também, invisíveis. Mas vemos muros, né, criados dentro de nós, né? E aí a gente... Né? Aí sabe o que vai acontecer, Débora? Nós vamos começar a criar muros para nós. A gente não vai poder sair dos muros, porque nós estamos... Eu aqui na minha casa, você sabe da obra que eu fiz aqui, né? Tentou criar uma pirâmide do Egito de novo. Eu levantei meus muros. E em cima dos muros eu botei uma gradinha. Por quê? Uai! É ou não é? Então, eu noto essas coisas à medida... A gente se torna uma observadora do mundo, né? Por incrível... o mundo digital hoje traz tanta informação para a gente que a gente se torna uma observadora. A gente tem que achar que concorda, porque não tem outro jeito, a gente não tem poder para mudar, mas a gente tem que começar a mudar de pequenininho em pequenininho, né? As coisas.
Então, o que a gente está fazendo? A gente está se isolando. Acho que as pessoas de bem estão se isolando um pouco. Eu não sei, porque eu estou passando essa fase. Mas Estou você me sabe isolando um pouco. o que eu penso, Ana? Fala. No quadro atual, as cartas estão postas. As casas, o quê? As cartas estão postas. Então, eu digo assim, hoje é o que temos. Então, eu não estou dizendo isso no sentido da acomodação, não. Eu estou querendo dizer que nós, um pouco mais de idade que a gente tem, a gente fala muito e a gente acaba se apoiando, ai, não era assim, porque os filhos respeitavam os pais, porque né, tudo era diferente, né, e agora não é mais isso. Então, o que está acontecendo? A gente está atônito. Por quê? Porque a realidade, as cartas estão postas no sentido, ó, a sociedade está exatamente do jeito que ela se apresenta. Nós estamos nos sentindo sem força para reverter, para mudar ou para readaptar esse processo. Por quê? Porque espíritos estão nascendo com outras capacidades. As crianças, em tese, estão vindo mais evoluídas no sentido da tecnologia, da adaptabilidade a esse mundo digital, tal. O que aconteceu é, nós não conseguiremos mais retroceder ao jogo anterior. Esquece. Os funcionários são diferentes, as crianças hoje são diferentes. O que se perdeu, e eu acho que aí é que é o processo, é, dentro do quadro atual que temos, não voltá-lo a ser o que era, porque não vai ser, mas reinstalar as virtudes morais, reinstalar o respeito, os deveres, em cima das cartas que nós temos agora. Porque o jovem de hoje, aquele que adentra uma empresa, eu falo isso porque nós temos uma empresa, aquele que adentra uma empresa não é o funcionário braçal de 30 anos atrás, como eu fui ser braçal. Hoje não. Uma vez nós adentrávamos a realidade do trabalho, por exemplo, porque nós precisávamos criar subsistência, comprar uma casa para morar, enfim, coisas materiais. Hoje, as crianças de hoje já têm tudo. Elas já têm tudo, tudo material. Só que essa é a realidade que nós temos. Então, as cartas estão postas, o mundo mudou e nós não estamos sabendo como dar rumo àquilo que temos. Porque essa criança de hoje, ela está mais rápida do que a criança que eu fui, entende? Só que nós estamos desgovernados, totalmente perdidos, desorientados. A gente largou os remos e o barco está à deriva. Então, mudar para levar uma realidade de 30 anos atrás, esquece. Os relacionamentos são diferentes, as coisas. Só que, eu estou dizendo então que eu devo aceitar essa coisa toda turbulenta? Não. Nós precisamos, como sociedade, encontrar caminhos para reordenar o rumo desse navio gigante que está sem comandante. Essa é a realidade. Mas o navio está aí, e ele está em alto mar, e não tem o que fazer. O mundo está exatamente ali, só que nós estamos à deriva. Essa é a realidade. Então, se a gente entrar e desanimar, nós vamos entrar em depressão. E tem tanta coisa linda no mundo de hoje, né? O progresso trouxe coisas maravilhosas, né? Nossa Senhora! Eu me lembro que quando eu cheguei, eu falo muito assim de experiências de vida, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos com 5 anos e meio, perdão, a televisão estava saindo, em 1950. A televisão estava aparecendo. Me lembro que o papai comprou a primeira televisão, né, preto e branco, um móvel grande assim, né, e a televisão lá dentro do móvel, né, uma telinha desse tamaninho assim. A televisão vinha num móvel, dentro de um móvel. Então, foi a primeira coisa que a gente viu na vida, a televisão. Quando nós saímos de lá em quase 55,
já tinha aparecido a televisão colorida. Nossa, mas foi aquele estouro, né? Aquelas coisas todas. Isso vem vindo, o progresso foi uma coisa, de repente ele deu um pulo, né? Como se ele tivesse mergulhado de um navio transatlântico. Até ele bater no mar é uma viagem, né? Mas o progresso foi assim, de repente, né? Coisas maravilhosas que nós temos nas nossas mãos, eu acho que nós não estamos conseguindo aproveitar tudo. É tanta coisa que a gente está se vendo perdido. Eu não sei se acontece isso com vocês também. A gente não consegue captar uma coisa, às vezes, menor, porque tem tanta coisa grandiosa acontecendo que a gente não sabe para onde que a gente deve ir primeiro. Não sei, vocês que são doutores aí no assunto, vocês tinham que falar um pouco aí sobre isso. Eu acho que a informação tomou conta do mundo, a informação. Tudo agora, hoje em dia, é informação. É que, na verdade, a rapidez da informação, a velocidade que ela chega em qualquer lugar do mundo, ela meio que atropelou a nossa geração. A tua, a minha, a da Elisete, a da Débora, inclusive. E a gente, o Nelson, enfim, nós estamos aqui, me parece que gerações bem diferentes, assim, de idade, né? Então, nós nos sentimos, às vezes, perdidos, atropelados. E, como a Elisete falou, te perdeu o leme, a gente tem que pegar de novo. E aí vem a outra geração e nos atropela de novo. Então, é aquela questão, acho que às vezes de dizer, não, vamos parar tudo. E como a Débora falou, a situação está instalada. Nós estamos vivendo esse caos, né? E às vezes o caos precisa se instalar para que a gente pare e veja, bom, eu estou com o caos instalado, o que eu vou fazer frente a tudo isso? E aí a gente tentar se reorientar, se reencontrar, porque na verdade nós estamos perdidos conosco mesmos. Então vamos tentar nos reencontrar e ver o que nós vamos fazer com tudo isso, primeiro para nos ajudar e depois para tentar ajudar ao nosso redor. Como a Débora falou das escolas, por exemplo, as famílias, as pessoas hoje estão terceirizando tudo. A nossa responsabilidade, eu passo para o outro, né? Não, a gente tem que tomar de novo a nossa responsabilidade e tentar se reorganizar, tentar se enquadrar nesse mundo que veio e nos derrubou muito rápido. Porque esse progresso que tu falas, ele veio muito, mas muito rápido. Ele nos engoliu. Às vezes eu me sinto engolida por ele. Eu digo, opa, peraí, é hora de parar, acalmar e ver o que eu faço com tudo isso. E eu acho que é isso, as pessoas não têm mais tempo, ou não estão conseguindo ter tempo para pensar, se localizar, se organizar, se remodelar, sei lá que termo nós podemos usar. Não está sobrando tempo. O progresso está nos atropelando. E aí isso assusta, Ana. A gente não tem tempo de valorizar uma coisa que acontece hoje, porque amanhã vai acontecer mais 10. A gente não consegue, nem dá tempo, né? Não dá tempo de valorizar aquilo que você acabou de aprender, que você achou que era uma coisa fantástica, né? Oh, meu Deus, vou mergulhar nisso aqui, eu vou aprender isso aqui. Mas amanhã, ou depois, na semana seguinte, chega uma coisa que enterra aquilo que você aprendeu, que você estava tão maravilhada com, e você vai ter que migrar para aquela nova novidade que chegou. Uma novidade em cima da outra. O progresso está numa ordem assim inacreditável, né? Não dá tempo. Sei lá. Eu posso ser um pouco ridícula, mas eu acho que eu pelo menos noto isso, porque eu sou mais velha do que vocês, né? Fora a vozinha aqui, eu e ela. Mas eu estou notando uma velocidade nas coisas que a gente não tem como frear. Uma bicicleta, a gente aperta o freio e freia, né? A gente não está tendo como frear. Está desenfreada a coisa, né? Tudo. Desgovernado. Desgovernado. Não dá tempo da gente se fixar numa coisa, aprender uma coisa, né? Pois é. Desculpa a maneira como eu falo, mas é só uma percepção que eu tenho das coisas. Pode ser que eu esteja totalmente errada. Eu acredito que um dos grandes desafios que a gente tem é a questão do foco.
que a gente tem muita dificuldade ainda em focar. Porque se a gente for para o macro, para o mundo, para a sociedade, para isso tudo, a gente é engolido, é como todo mundo está falando aqui. E aí é desesperador. Realmente dá uma angústia, dá um medo, acelera. A questão do tempo, a gente nunca tem tempo para nada, está sempre faltando tempo. É que nem o cachorro correndo atrás do rabo, que nunca chega lá. Gasta energia e não chega a lugar nenhum. Muito bem. É bem isso. Não é verdade? O foco no micro é controlar o que dá para a gente controlar. É perceber o que está na nossa mão e o que não está na nossa mão. E aí fazer uma escolha acertada dentro das melhores escolhas para aquele nosso objetivo de vida, para aquilo que nos centra, para talvez romper essas barreiras, muitas vezes esse muro que está sendo criado e que a gente mesmo cria. Vou falar aqui rapidamente um processo meu individual que eu já venho há algum tempo refletindo. Eu estou morando aqui na Ilha da Madeira há uns 5 anos, pós-pandemia. E estou literalmente ilhado, que é uma ilha. Só que hoje, através da internet, eu estou mais conectado do que nunca. Como, por exemplo, agora aqui, já são 2h30 da manhã, já mudou 1 hora a mais, agora já são 4 horas. E consigo estar conectado com o Brasil, com as pessoas, através da comunicação, aproveitando, desfrutando aqui da internet, dessa capacidade, que de alguma forma é uma novidade para todos nós. Há 30, 40 anos atrás isso não era possível, a gente não estaria literalmente ilhado. Então focar aqui no micro é perceber o que a gente pode fazer para não se perder. Porque se a gente ficar aí no mundão, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai levando e a gente vai se perdendo e vai dando esse sentimento de onde é que eu estou, o que eu estou fazendo aqui, numa mistura de angústia, de ansiedade, de pressão, de medo, de insatisfação. Até porque, se a gente não focar em nada, uma coisa atrás da outra, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, não sei se vocês vivenciam isso. Parece que a gente está ficando cada vez mais indolor para desastre. Antigamente tinha um desastre, como aconteceu de ontem, um terremoto lá em Myanmar, né? Não sei se vocês viram, até em Bangkok, caiu um prédio e tudo. E aí as pessoas, era uma grande comoção. Até hoje em dia parece que, pronto, hoje, amanhã já vai ter outro, e vai mais um, e você nem lembra. Teve semana passada também, teve uma enchente, morreu tantos, e parece que é uma coisa avassaladora e que está nos engolindo a todo tempo. E se a gente não tiver atenção e foco, principalmente, que importa para nós, direcionando a nossa energia, a nossa atenção, é muito fácil ficar aí no mundão, e é triste, e é feio. Sem se querer perde, passar pano, se perde, exatamente. Se perde. Por isso que eu falei, nós temos que nos reencontrar, nós conosco mesmo, senão, que é o micro, senão o macro aí a gente não vai dar conta mesmo, tu tens razão. E dentro dessa recuperação do nosso Wi-Fi, né, vamos dizer assim, aí a gente fica pensando, nós não voltaremos no tempo. Não seremos mais o que éramos há 30 anos atrás, como disse Elisete. Nós fomos, muito provavelmente, os que causaram as consequências que hoje estamos aqui colhendo. Porque a vida dá voltas, o mundo é um ciclo, e se eu transgredi a lei de vida, eu prejudiquei, o que eu tirei do lugar, eu vou ter que colocar no lugar de volta. Aí eu volto, exato, eu volto, a consequência me espera logo ali adiante. Então, eu voltei agora, estou aqui, né, nessas limitações todas que eu causei antes, que eu não soube dar valor à liberdade e várias outras questões, né? E aí eu vejo que a gente, ao mesmo tempo, abordou, pode-se dizer assim, a lei de liberdade, a lei de igualdade e a lei de liberdade nesse contexto todo junto que a gente debateu agora, por último. Então, nós temos, trazendo como um gancho para jogar a nossa última lei moral, porque nós acabamos que abordamos as outras duas seguintes também dentro desse nosso debate, né? Dos tópicos que são a igualdade natural, desigualdade das aptidões sociais, das riquezas, provas da riqueza e da miséria, a igualdade dos direitos do homem e da mulher, igualdade perante a morte. Essa é a lei da igualdade.
E a lei da liberdade vem nos trazer a liberdade natural, a escravidão, a liberdade de pensar, a liberdade de consciência, o livre-arbítrio e a fatalidade, que nós debatemos, né? Além do crescimento no futuro, o resumo teórico da motivação das ações do homem, que nós debatemos agora junto, nessas questões todas. E aí nós temos, e eu faço um gancho para trazer a todos, e aí a gente debater a última das nossas leis morais aqui, que resume todas as outras, que resume os ensinamentos de Cristo, que vem dar sentido a todas as leis morais, né? Nós temos o livre-arbítrio. O fato não é nos entregarmos. Como vocês falaram, o caos foi instalado. Eu instalei o caos. Eu o ajudei a instalar o caos. Eu não posso voltar no tempo. Adianta eu me desesperar e me entregar à dor e à depressão? Não. O fato é, o que é que eu tenho para fazer agora? O que é que eu tenho para aprender com tudo isso? Esse é o foco. Esse é o fato. Não posso voltar atrás. Não importa. Mas eu explodi várias cidades na última encarnação. Nelson, tu não tem ideia, eu fiz horrores, né? Eu não posso voltar no tempo. Hoje, nós sabemos, uma coisa é fato, sabemos que estamos na nossa melhor a fase evolutiva, né? Então, o foco é olhar para frente, espiar, né, Elisete? Espiar no retrovisor, só espio, porque eu não tenho coragem de pegar e virar para trás para ver quem está buzinando. Eu só espio no retrovisor. Eu espio, engata primeiro e vou. Nem que seja de arrasto, como a gente diz. Porque eu não posso voltar atrás. Mas, como diz aquela mensagem atribuída a Chico, né, todos os dias nós podemos fazer um novo, ter um novo fim, né? Agora até me atrapalhei com o ditado. Mas, enfim, nós todos os dias, né, se não posso começar de novo, mas todos os dias nós podemos reescrever a nossa história. Em outras palavras, né, nós podemos fazer assim. E aí eu me lembro, e nós estamos até estudando, né, a gente tem um grupo que a gente estuda as cartas de Paulo em terça-feira, e eu vou puxar o gancho ao mesmo tempo do nosso querido Paulo de Tarso, né? Ele e Emmanuel são, como se diz, amigos, parelhos, brincadeiras à parte, mas em Efésios, no capítulo 5 e versículo 14, a gente encontra uma menção, um versículo maravilhoso, que vem nos dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá em ti. Mas os mortos do corpo ou os mortos da alma? Porque muitos estão mortos no corpo, aqui. Estão mortos na alma já. E estão encarnados. Nós vemos pessoas que perderam essa referência de Deus, o endereço, por isso que eu falei do Wi-Fi. O nosso Wi-Fi perdeu a conexão. Nós perdemos a conexão com Deus. Houve uma banalização da fé, da oração de Deus. A internet, o nome mais procurado na internet mundial há um tempo atrás era Jesus Cristo. Mesmo aqueles que não acreditam e dizem não ter religião, eles são levados a enfrentar uma questão de realidade que é: o mundo se divide, as eras da humanidade se dividem em antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é fato, que não pode ser mudado. E aí nós entendemos que veio este nosso governador da terra, veio este irmão, cada religião dá seu nome diferente para falar de Jesus, né? Ele veio aqui encarnar, diferente de nós que estamos reencarnando, porque temos muito, é só para deixar por baixo ali, a espiar, a reparar, e ele veio nos ensinar o amor, o perdão
né? A lei da justiça, do amor e da caridade. Mas isso numa abrangência completa. Por isso, da justiça, do amor e da caridade. Não somente caridade. Não basta que a Beth me dê uma peça de roupa para que aquilo ali preencha o vazio que eu tenho. Não basta que eu dê um prato de comida para Ana, para que eu mate a fome que ela sente dentro dela, né? Então, a gente precisa pensar que, poxa, eu não tenho tempo para falar com o Nelson, mas se eu vier a desencarnar, a Elisete terá tempo para vir no meu velório, e hoje não tem tempo para dizer oi, nem que seja oi pelo WhatsApp ou mandar uma mensagem, né? Nós vivemos esse contexto, e nós temos que entender que livre-arbítrio não é acomodar-se, é ter resignação, né, diante daquilo que eu não consigo mudar. E eu tento, mas não consigo. Eu posso ir até certo ponto, mas eu não posso obrigar o mundo a se transformar à minha vontade. Mas ter a resiliência, acima de tudo. Tá difícil, não tá fácil, mas eu vou conseguir. Nós vamos persistindo. Nós vamos avançando, nem que seja, como eu disse antes, de arrasto, né? Então, aquele que está de pé, levanta, estende a mão para o que está caído. Amanhã eu posso cair, precisar do Nelson. Daqui a pouco o Nelson cai, precisa da vozinha. Daqui a pouco a vozinha tropeça, precisa da Beth. E assim nós vamos aprendendo e recuperando algo que nós lá atrás, aí sim, deixamos para trás. Nós criamos muros e hoje nós estamos aprendendo a duras penas que nós não podemos mais ser muros. Temos que ser pontes entre um e outro. E aí eu passo a vocês. Eu acho que as coisas... Fala. Tá, então eu pensei o seguinte, eu acho que a Débora foi feliz quando ela disse assim, ó, o caos foi instalado pelas encarnações. Nós estamos colhendo a semeadura que a gente fez. Em algum lugar a gente semeou toda essa ventania que a gente está tendo agora. Então, eu acho que está chegado o momento que nós não podemos mais achar que a ventania é alguém que assoprou. A ventania foi instalada por nós. Diante disso também, agora como é que eu vou estancar essa ventania, que é o caminho das coisas? E agora eu vou tomar, então, por exemplo, Ana, não é no sentido que eu não tenho nada para analista das coisas, mas eu vou tomar o teu caso para dizer aquilo que eu vou, né? Porque análise da coisa ali. Ana, você fala que hoje tu fez uma reforma de casa, tu levantou mais muros, colocou cercas elétricas, é a realidade que tu tens. Tu vai poder mudar e agora então vou mudar, vou derrubar todos os muros, vou ter segurança? Não, a realidade está posta. Porém, eu vejo o seguinte caminho. Nós somos uma usina de emissões magnéticas e a gente influencia o mundo, as pessoas que estão ao nosso lado e o cosmos todo. Então, por exemplo, o que eu diria, Ana? Não dá para derrubar o muro da tua casa porque ainda está posta a questão da violência, né, ali. Mas cultive as amizades. Saia com suas amigas. Faça práticas de exercícios, meditação, yoga. Faça coisas que te tornem um ser que emana. Então, no teu espaço, a energia, você, suas amigas e pessoas que estiverem comungando desse sentimento, mesmo que no micro, assim como o Tavares falou, como a Beth falou também, no micro, nós podemos ser uma usina. Porque esses dias nós tivemos uma palestra com o Paulo César Frutuoso e ele disse o seguinte, ele disse assim, ó, o dia que nós conhecermos o poder que nós temos da irradiação do pensamento, nós somos mais que uma bomba atômica.
É um troço espantoso. Então, eu acho que chegou a hora acabou de se desanimar com o macro, porque a gente não tem força de enfrentar. O tsunami está ali, não dá para enfrentar. É melhor eu olhar para dentro de mim, num autoconhecimento, buscar o núcleo que me cerca, fortalecer as energias, as autoestimas no micro, para que a Ana, com a amiga dela, que está mais ou menos na mesma idade que ela, 2, 3, 4, elas também vão se fortalecendo, fortalece uma ou outra nas laterais, nas lateralidades, e do pequeno é possível mudar o mundo. Então, eu acho que agora a única solução é essa, é que nós olhemos para dentro de nós mesmos, num autoconhecimento de força, buscar quem está perto. Por exemplo, o que adianta um exemplo, tá? O que adianta eu estar aqui falando em livro dos espíritos, se eu não souber cuidar da minha mãe? Entendeu? Bem pertinho de mim. Eu quero dizer, entende? Eu quero dizer o seguinte, ó, que a gente possa fortalecer as amizades que estão perto, que a gente seja solidário, que a gente pratique no pequenininho a lei de amor, justiça e caridade. Porque se eu no pequenininho fizer o meu pequenininho e ela fizer o pequenininho e outro no pequenininho, os pequenos vão tomar corpo e num dia, na esperança, esses pequenos haverão de fazer monte. Entendeu? Então, eu acho que é por aí o meu entendimento. É isso mesmo. Sabe, Gisete, eu acho que, perdão, acho que também o tempo está passando muito mais rapidamente, né? O tempo sempre passou no tempo dele, né? Mas eu acho que, de repente, o tempo está passando tão depressa, acho que é por conta dessa onda digital toda, que é uma coisa assim que a gente não consegue segurar nas mãos e na mente, perdão, no corpo da gente, cada minuto. Você vê, só um exemplo banal. Eu me lembro que quando minha referência é muito Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, na década de 50, cheguei lá em 1950, o papai tinha loucura por fotografia. E o sonho dele era comprar uma Leica, uma máquina Leica, né? Que era a máquina. Mas olha só, naquela época eu presenciei isso muitas vezes, e ele utilizou essa máquina a vida inteira fotografando a nossa vida lá. Você tinha que ir num lugar para comprar um filme, desse tamanhinho assim o filme, né? Aí você pegava o filme, colocava na máquina, né? Enrolava o filme, chegava num determinado ponto onde você podia bater a foto. Aí você focava o que você queria bater, batia a foto, aí corria o filme todo, batia todas as fotos. Quando chegava no fim, você tinha que enrolar o filme todo de volta na máquina, levar numa loja para ser revelada, o filme tinha que ser revelado. Você queria fotografia em papel? Queria. Então, porque as pessoas às vezes queriam só um negativo, né? Mas o papai queria a foto. Então, ele mandava fazer as fotos. Então, eu fazia as fotos, eles colocavam dentro de um caderninho muito bonitinho e levava para casa. Hoje, é na ponta do dedo. Você entra no celular, você clica na câmerazinha, você bate a foto, já aí aparece lá no outro outra coisinha lá na galeria, né, que chama, né? Você clica lá na galeria, aparece a foto para aí, você pega compartilhar, você manda lá para a Rússia, se você quiser, na mesma hora. É coisa assim de... Não chega a 2 minutos isso tudo, né? Bater a foto, passar lá para a galeria, pegar a foto, mandar para o nosso amigo Nelson lá em Portugal. Eu posso fazer isso em menos de 1 minuto. Então, você perdeu a noção do tempo. Gente, ontem os fogos estavam explodindo aqui em casa, porque era meia-noite. Passagem do ano novo, meia-noite para 1h. Ai, que gato lindo. Mas, meu parceiro. mas aí explodiu os fogos. Nós já vamos para abril. 1/3 do ano já foi. Sabe? O que está acontecendo?
Por isso que eu sou muito apegada aos bichinhos, eu gosto muito das coisas, eu gosto de mexer muito com madeira, eu gosto de pintar madeira, eu gosto de invernizar, eu gosto de fazer coisinhas com madeira. Eu gosto das coisas assim, muito simples. Então, eu me encafurno nessas coisinhas pequenas para ter muitas alegrias na vida, porque o mundo é maravilhoso. É uma pena que está tudo tão rápido, tudo muito rápido, para o meu gosto. Eu sou muito devagar. Mas é o teu tempo, Ana. Tu tem que respeitar esse teu tempo. Talvez quando tu conseguir, como disseste, tu disseste assim, né, que tu é muito devagar. E o Nelson falou em foco. Talvez foca nas coisas que te deixam feliz. Não importa se o teu tempo não é o meu, não é o da Débora, não é o da Elisete. Aceita o teu tempo e vive ele. Vive intensamente esse tempo. Porque é isso que tu vais, depois lá na hora da passagem, do retorno à pátria espiritual, é isso que tu vais levar na tua consciência, na tua memória, na tua bagagem, né? Então, eu vejo assim, quando a Débora falou de lei de amor, caridade, justiça, o que cada um carrega dentro da nossa consciência, que é Deus. Deus é a nossa consciência. Então, eu tenho me questionado muito, a Elisete, como nossa professora, faz a gente pensar e refletir, e às vezes ela chama a gente na chincha, né, Débora? E uma coisa que eu vejo muito, e que eu tenho feito muito isso comigo, Elisete, te agradeço, assim, olha, gratidão. É aquela coisa assim, eu errei, reconheci meu erro, né? Me arrependi e eu quero reparar. Como é que eu vou reparar esse erro? E eu busco ferramentas para reparar esse erro. Às vezes não são as corretas, são as que eu posso, mas aí eu vou me capacitando. E quando eu me apaixonei por Paulo de Tarso, que por nada é coincidência, mas eu peguei o livro para ler, e aí a Elisete me chama para estudar o cristianismo, e aí eu descubro que Paulo de Tarso conseguiu trabalhar o auto-perdão. Depois de fazer as atrocidades que ele fez com os cristãos, se tornou o maior divulgador da doutrina do Cristo. Isso, para mim, encheu a minha vida de esperança, Ana. Então, todo mundo faz errado. Nós estamos aqui em prova e expiação. Nós somos espíritos imperfeitos, né? Erramos a todo momento. Mas eu busco muito auto-perdão. E não quero pecar de novo, ou não quero errar de novo. Às vezes eu vou lá e erro. Aí eu digo, falhei de novo, Papai do Céu, mas recomeço. Então a vida é bela, é linda. A gente tem que tentar espalhar, como a Elisete falou, essa energia boa. E eu disse para a Elisete, eu digo, a Débora sabe, eu entrar nos estudos da doutrina, me mergulhar, mudou completamente a minha vida, mudou. Então eu me agarro nisso. Hoje eu estava na casa espírita, comecei um novo trabalho, adoro o meu trabalho particular, o que eu faço. Então, a gente sempre tem uma forma de espalhar amor. Sim. E é um dia de cada vez. E como diz Chico Xavier, tudo passa. Coisas boas, coisas ruins. O tempo está passando rápido. Então vamos aproveitar esse tempo que nos resta e fazer o melhor que a gente puder. Exatamente. Eu gosto disso. Eu gosto de aproveitar o tempo fazendo as coisas com as minhas mãos, sabe? Eu acho que isso é a exteriorização do nosso interior, né? Eu gosto disso, brincar com as coisas, porque o mundo lá fora está um pouco complicado. Eu acho que a gente tem que... Né? Mas as tuas coisas são feitas com amor, então tu estás investindo amor nisso. E ali o amor está presente. E graças a Deus, com isso tudo, eu acho que eu me tornei também uma pessoa melhor, porque nós estamos aqui, mas a nossa finalidade é nos tornarmos espíritos eternos, né? Nós vamos chegar lá. Mas então, toda essa programação, todas essas coisas que nós estamos passando aqui, são os ensinamentos que nós vamos levando para nos tornarmos espíritos eternos. E cada um tem que dar um pouco de si. Eu tento dar o melhor de mim dentro da minha capacidade. E graças a Deus eu posso fazer isso. Trabalhei muito, trabalhei 48 anos e
graças a Deus eu posso ajudar muitas pessoas, e o que eu faço que me dá uma maior alegria é isso. A gente voltar àquelas raízes que a gente aprendeu com os nossos pais, né? É isso. Só acho que o mundo está passando muito rápido, a gente fica mais velho muito rápido, não é isso? Não é bom, não. Não é só para ti, né? É a lei da vida. É isso aí. Tem que sincronizar esses dois relógios aí, Ana. Tem o tempo do mundo e tem o seu tempo. Tem que ajustar os dois relógios para bater igual. Exatamente. Quero compartilhar aqui uma reflexão, muito do que a Elisete falou, sobre autoconhecimento. O que acontece? É normal a gente estar falando aqui, e é o papo do café, digamos assim, que o mundo está doente. Está aí aos olhos vistos, a gente não precisa ser grande conhecedor, grande estudioso. É só ligar o jornal e a gente vai ver muito mais desgraça do que acontece não só nas sociedades, como no mundo como um todo. E é verdade. Mas eu tenho uma outra pergunta para fazer. E a doença em nós? Será que a gente consegue parar e olhar, se reconhecer doente? Orgulhoso, egoísta? Lembrando aquilo que o Cristo nos disse, que eu vim para os doentes. Porque enquanto a gente não se perceber doente, a gente não vai se incluir, vai ficar só sentado na cadeira de espectador e falando, ih, caramba, é verdade, o mundo tá brabo mesmo, hein? Agora, quando a gente muda a postura e tenta olhar para si, enxergar o nosso movimento, quanto nós somos egoístas, o quanto nós somos orgulhosos, e claro, não só olhar, é o autoconhecimento e depois vai vir a reforma íntima, pautada e baseada nos exemplos do Cristo. Mas é importantíssimo, eu gosto muito de deixar isso bem claro, porque é difícil se enxergar doente, né? Os outros são doentes, o mundo está doente, está todo mundo doente. Agora, eu? Não. Eu não sei porque que eu vim parar aqui. Devo ter caído da boca da cegonha, não é possível. Eu não deveria estar mais encarnado aqui. É a negação. Eu não deveria estar aqui encarnado. Exatamente. E se perceber que nós fazemos parte do bolo, e não estamos aqui à toa, porque se a gente fosse já de outro padrão, desculpa falar, a gente estaria encarnado em outra esfera, em outro planeta, em outro nível. Então, resumindo, tem um pouquinho de doença aqui no Nelson e todos nós. Claro que a busca é que possamos estar menos doentes, buscando exatamente o nosso guia, o nosso exemplo, a nossa diretriz, que é o Mestre Jesus com seus valores, com a sua justiça, tudo isso para a gente centrar na nossa caminhada. Aí vem a história do foco, do exercício, da prática, da constância, da disciplina, para não se perder. Para não entrar, desculpa o Zeca Pagodinho, mas eu sempre uso esse exemplo, para não deixar a vida me levar eu. Porque se a gente deixar a vida levar eu, a gente vai levando, e quando vai ver já está numa vala aí, num chorume. Verdade. Perdido, e falei, caramba, como é que eu cheguei aqui? Porque a vida me levou. Então é melhor a gente tomar o controle e levar a nossa vida e utilizar esses artifícios, essas técnicas de autoconhecimento, de reforma íntima, e baixando um pouquinho a nossa bola aqui e principalmente enxergando o que tem de doente aqui em nós. Porque se não tem nada doente, aí não tem nem o que mudar. Então a gente tem que reconhecer primeiro para depois trabalhar. Se a gente não reconhecer, a gente vai trabalhar o quê? Vai reformar o quê? Se não tem o que reformar. Bom, dentro de tudo isso, eu quero fazer uma última consideração aqui, né? Agradecendo aqui em nome de todos, que a nossa conversa está maravilhosa, né? Mas eu ia dizer não podemos amanhecer aqui, mas o Nelson já está amanhecendo lá. E eu nem vou dizer que a gente precisa encerrar, porque o pessoal vai dizer que não quer dormir, né, Elisete? A gente já está acostumada, o pessoal diz que não querem dormir, eu já nem pergunto, nem digo que eles precisam dormir, que eles vão dizer que não querem dormir. Débora, só que a gente precisa avisar que a gente tem live às 8 da manhã, né? Exato. Então, vocês têm que acordar cedo. Exato. Então, eu queria, assim, como pontos para a gente já encaminhando ao nosso encerramento, eu vou pedir para o Nelson, né, fazer a nossa prece final, dar suas últimas considerações também. Essa música do Nelson Pagodinho, ela é maravilhosa. A gente aqui coloca no contexto trocado, né, Nelson? A gente usa ela para justificar os contextos, os comodismos da gente, né?
E a gente deveria, se a gente quer. A gente fala de esperança aqui porque a gente precisa enraizar na gente também. A gente, como aqui, pessoas que estão aqui na mídia, a gente sabe que o que a gente fala aqui se perpetua e tem um impacto muito grande nas pessoas, né? E a gente também precisa se fortalecer nisso, porque tem hora que o joelho dobra, assim. E aí a gente precisa lembrar, né? Eu adoro Legião Urbana, a gente precisa se enfatizar naquela letra deles, quando eles dizem que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se a gente for parar para pensar, na verdade não há, né? E eu estava tentando me lembrar, que às vezes dá uns brancos na gente, né? Mas aquela citação atribuída ao Chico, né, diz que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos os dias nós podemos começar de novo e fazermos um novo fim, né? Então o fato é, qual a visão que eu estou dando àquilo que eu estou vendo agora, né? Se está me faltando esperança, quem sabe eu troco a lente dos meus óculos e vou ver o mundo de uma forma diferente, né? Eu não tenho como estar diante das pessoas que eu gostaria de ter ao meu lado, mas se eu posso me conectar às pessoas, eu também estou perto delas. Porque a doutrina espírita nos mostra que o espírito não conhece distâncias nem barreiras. Então, se eu estou aprendendo através da limitação e da distância das pessoas dessa encarnação, algo está tentando ser ensinado para mim, né? E aí eu faço o quê? Eu me entrego à depressão, eu cruzo os braços e digo aquela famosa citação: ninguém me ama, ninguém me quer? Ou então eu posso dizer, ligar para a Beth, mandar mensagem para o Nelson, falar com a Elisete, falar com a Ana pela internet? Sim, muitas vezes eu posso ter dedos sobrando aqui na mão de pessoas que eu realmente digo, esses aqui são, a gente adora, o Rio Grande do Sul aqui é o básico, não sei como. A gente diz, poxa, aqui, ó, até o gato tá com a gente aqui hoje, nós somos 7 hoje, ó. Elisete, eu falei que era 6 no máximo, né? Tem aqui, ó. Tem 7 aqui, ó. Tem até o gato aqui. 7. Então, ele não quer sair do meu colo. Pois é. O fato é, a gente vai se incomodar com o gato no colo da Beth, ou a gente vai trabalhar o fato do gato estar ali e ver o lado bom de tudo isso, ou a gente vai ficar pegando no pé do gato? Né? Vamos usar isso para a vida. Vamos usar o gato na nossa live. Os animais. O gato está tentando nos ensinar. Né? Ele é um serzinho de Deus, amado. Pois então. Os animais ensinam muita coisa para gente. Exatamente, exatamente. Eu aprendo com a limitação de que posso não ter todas as pessoas que eu gostaria do meu lado, mas eu estou aprendendo alguma coisa, isso tem para me ensinar. E aí aquelas que estão distantes eu trago para junto aqui, ó, de mim e oro por todas as outras, ou eu fico lamentando e me achando criatura infeliz? Não, se eu estou aqui encarnado, eu já ganhei um presente enorme de Deus, sabe? Alguém foi lá e fez um pix. Deixa ela voltar, que dessa vez ela vai dar certo. Dessa vez ela não vai aprontar tanto. Hein, Ivete? Dessa vez vamos botar a Elisete ali para puxar as orelhas das duas ali. Dessa vez elas vão entrar nos eixos. Ai, meu Deus do céu. O pessoal que ria tanto de nós ontem, né, Elisete? Dizendo que eles botam cada apelido na gente, vocês não têm ideia. Eles chamavam a gente de Batman e Robin, dizendo que vocês iam curar a loucura da gente, o Nelson e tu. Ei, Débora, chama a espiritualidade que a Elisete coloca. Até essa ontem eles disseram, chama a espiritualidade que a Elisete tá louca. Eles não viram ela na aula, né, Débora? A gente pode fazer isso aqui de uma maneira que, como o Nelson disse antes, poxa, o caos comentou, né, mais uma vez ali, o caos está instalado, ok. Nós vamos fazer uma live aqui para torcer sangue na tela, ou a gente vai falar disso, vai dizer, o fato é esse, ponto. E agora o que eu faço? Esperança e seguir adiante. E aí fica a reflexão, né? Bom, eu agradeço a todos, como eu disse já antes, encarnados e desencarnados, com todo amor e carinho, todos que estão aqui me dando essa força, essa ajuda, né? Como é que eu vou dizer? Né? A gente precisa um do outro, né? Alguém
faz o ponto inicial, mas nós somos aqui para estarmos nos ajudando, né? Então, às vezes nem sempre eu estou de bom humor, às vezes eu meto os pés pelas mãos, às vezes a Elisete, às vezes a Beth, às vezes a Ana, às vezes o Nelson, todos nós somos assim, né? Às vezes a gente fala, às vezes atrapalhado, meio com uma grosseria com outra, daqui a pouco a gente para, reflete, poxa, se eu não tenho coragem de ir direto no Nelson pedir desculpa, eu tenho que pelo menos orar por ele, né? Se eu falei bobagem, se eu falei atravessado. E assim nós temos que ser uns com os outros. Senão as coisas não avançam. Senão nós ficamos olhando para o caos para a gente, e aí? Né? Então, a palavra que nos resume é esperança, resignação, resiliência e livre-arbítrio. Nelson, te passo a palavra para as tuas considerações e a oração final. Muito obrigada a todos. Obrigado a todos, quero agradecer também a minha participação, todos que estiveram aqui juntos conosco, aqueles que estão em casa assistindo ao vivo, obrigado por estarem presentes, e os que vão assistir depois também, e claro, os desencarnados, todo mundo, encarnado, desencarnado, todo mundo a gente quer agradecer. E assim convido a todos para encerrar, fecharem os olhos, quem tiver à vontade. E agradecemos inicialmente a Deus Pai, esse Deus de amor que o Cristo nos ensinou, na confiança, na certeza, estabelecendo essa fé, o acreditar e confiar que tudo tem o seu propósito. E o propósito de estarmos aqui hoje, nesse momento, encarnados, vivenciando, experienciando tudo aquilo que necessitamos para a nossa evolução. E por isso agradecemos a Ti, Pai. Agradecemos a Jesus pelo Teu amor, por nos mostrar o caminho, por segurar na nossa mão e caminhar conosco, nos mostrando o caminho da felicidade através do amor, através da prática e do exercício, da moralidade que Ele nos ensina. Agradecemos a espiritualidade de luz, que nos acompanha em momentos como esse, trabalhadores do canal, amigos de nosso lar, pelo seu amor. E dessa forma, felizes e agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar encerrado a esse bate-papo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Assim seja. Até mais então, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado, internautas. Tchau. Beijo no coração de todos. Não